do 0 a 100 mil reais investindo em apenas um tipo de ativo. Será que isso é possível? Nesse vídeo a gente vai dar início a uma série nunca antes vista aqui no YouTube. Pelo menos eu dei uma procurada e não encontrei. Tem vídeos por aí de fulano falando o que faria se estivesse começando agora, se fosse investir R$1.000, se fosse investir R$5.000, principalmente no ativo que a gente vai falar aqui, mas não colocando dinheiro em jogo, realmente fazendo os investimentos. É por isso que esse projeto vai ser uma carteira pública, mas não dessas que você vê por aí, que tem um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de fundo imobiliário. Aqui a gente vai usar apenas um tipo de ativo, mas não qualquer ativo. A gente vai usar simplesmente o ativo mais poderoso que existe no mundo dos investimentos. Estou falando das opções. Eu fiz essa escolha por um motivo bem óbvio. Se você conhece opções, já sabe que essa é a maneira mais rápida de você conseguir multiplicar o seu capital através de investimentos. Eu diria até que com uma certa previsibilidade. O que é bem diferente de você me falar, por exemplo, Gustavo, quer multiplicar o dinheiro, só comprar tudo em um monte de cripto aí na cripto XYZ que vai dar certo. Mas aí eu dependo desse palpite estar certo e de realmente essas moedas se valorizarem. Aqui não, eu vou ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, compartilhar com você as estratégias da carteira sua melhor opção, e você vai perceber que tem estratégia para ganhar na alta, estratégia para ganhar na baixa do mercado, ou mesmo estratégias para você ganhar caso não aconteça nada, caso os preços das ações fiquem de lado, fiquem exatamente onde eles estão. É justamente por ter toda essa flexibilidade que as opções são tão poderosas assim. Então como é que vai funcionar esse nosso desafio do 0 a 100 mil reais com opções? Bom, a gente vai partir do zero, mas vamos ser realistas e colocar um aporte inicial e depois aportes mensais para acelerar essa nossa bola de neve. Eu conversei com algumas pessoas que me acompanham, principalmente gente que está começando agora no mundo dos investimentos. Chegamos à conclusão de que um valor razoável seria de R$1.000. Um valor que está dentro da realidade aí de muitas pessoas, que se hoje está fora da sua, e cara, vamos ser sinceros, você consegue, você é capaz de ganhar mais dinheiro, você consegue. Ou mudar de emprego, ou fazer uma renda extra, ou qualquer coisa que vá, ou alguma outra coisa do gênero e começar a poupar, a investir pelo menos R$1.000 por mês. Isso se você quiser realmente ter uma aposentadoria alternativa, quiser construir patrimônio sem ter que depender de governo ou de outras pessoas. Mas, voltando aqui, eu tenho dois objetivos principais com esse projeto. O primeiro deles é educativo. Aqui eu quero mostrar algumas maneiras de você usar as opções para rentabilizar melhor a sua carteira de investimentos, usando estratégias onde ter pouco dinheiro não é exatamente um fator limitante e pode inclusive jogar a seu favor e te ajudar a ter uma alavancagem financeira muito mais rápida. Essa aqui é inclusive uma das grandes vantagens de você investir usando opções. É claro que você não precisa, nem mesmo deveria copiar tudo que eu for fazer aqui, porque até apesar de eu ser um consultor devidamente credenciado pela CVM, eu não posso simplesmente sentar aqui e dar uma recomendação aberta aqui num vídeo na internet. Isso porque eu não sei quem está aí do outro lado me assistindo, por isso que essas recomendações eu posso fazer na minha consultoria individual. Então com isso eu quero mostrar as estratégias que eu geralmente uso realmente na minha carteira com opções, como elas funcionam, o que eu penso na hora de montar cada uma delas, quais são meus motivos, quais são as minhas expectativas para esses investimentos. E o segundo motivo é testar, porque eu quero saber se eu estivesse começando hoje com capital pequeno, se eu conseguiria fazer ele crescer rápido usando o mercado financeiro. Mas primeiro de tudo, vamos alinhar as expectativas aqui, né? Eu não tenho a capacidade da Betina de transformar R$1.000 em 1 milhão. E a ideia aqui também não é só fazer um único aporte e ir trabalhando em cima apenas desse dinheiro, porque senão, para ser um projeto realista aí do 0 ao 100 mil, eu teria que conseguir um retorno aí de, sei lá, de 15, 20% ao mês, e ainda assim ia demorar pelo menos uns 2 anos para chegar no nosso resultado. Aqui eu quero sim ser otimista, vou ser agressivo nas operações, quero arriscar mesmo para conseguir um retorno mais alto, buscando uma alavancagem mais rápida no meu capital, mas não tão otimista assim. A minha expectativa de retorno médio ao longo de um período mais longo aqui vai ser na casa de 5% ao mês, com aportes mensais aí de mais R$1.000 por mês para acelerar essa jornada. Se eu conseguir executar todo esse plano direitinho,
daqui aproximadamente uns 3 anos a gente bate essa meta aí de alcançar 100 mil reais apenas usando o mercado de opções. Mas vamos então para o que interessa, né? Nossa primeira operação da carteira Sua Melhor Opção. E para estrear eu fiz uma venda de volatilidade. Pô, Gustavo, não poderia ter começado devagar, com uma vendinha de put, de call, algo assim? Fica tranquilo que vai ser parecido. Vamos entender aqui qual foi o racional para essa minha operação. Aqui então, o meu objetivo, ao longo dessa explicação da operação que eu fiz, dos meus motivos, etc., eu vou explicando alguns conceitos para quem está começando agora nesse mercado, para quem ainda não está muito familiarizado com as opções, entender alguns termos, alguns pontos que são bem importantes caso você queira começar a colocar opções na sua carteira, de preferência devagarzinho, né? Primeira coisa, por que eu fiz uma venda, né, e não uma compra de opção? Eu falei que eu fiz uma venda de volatilidade. Essa operação consiste em você vender opções. Qual que é a diferença entre operações onde você vende as opções e operações onde você faz a compra delas? Na minha visão, a principal diferença é de que quando você faz uma operação de venda, você tem uma probabilidade maior de sucesso. Enquanto quando você faz uma operação de compra, você tem um potencial muito grande de lucro, muito maior do que quando você faz uma venda. Quando você ouve falar daquelas multiplicações de 10, 50, 100, 500 vezes do dinheiro, esses tipos de retorno acontecem sempre em operações onde a pessoa fez uma compra de opção. É assim que você consegue esses retornos totalmente fora da curva. Mas as operações meio que do dia a dia, e onde é até muito mais um terreno muito mais amigável para você começar, é através da venda de opções. E aqui vai ficar mais claro conforme a gente vai falando. Já que eu fiz uma venda de volatilidade, quando que você vai fazer um tipo de operação assim? Quando a volatilidade estiver alta. Aqui você segue o mesmo princípio de investimento em ações, por exemplo. Você quer comprar barato e vender caro. Ou se você vai começar a operação pela venda, você quer vender caro e recomprar barato para encerrar. Então como que eu fiz isso? Eu fiz aqui uma busca no mercado, de uma monitorada para procurar quais ações estavam com a volatilidade mais alta. Eu fiz isso tanto através do Opelab, que é uma plataforma paga que eu assino, mas dá para fazer aqui também através do opções.net, que é um site gratuito. E diga-se de passagem, acho que dos gratuitos é o melhor. Então nos dois você consegue perceber que o que eu vou olhar aqui é o IV Rank, ou IV Rank, se você quiser ser um pouquinho mais chique. Você percebe que esse número ele é dado aqui em percentual e ele vai de 0 a 100. O que a gente está buscando são números mais próximos de 100. Aqui no nosso caso, você percebe que eu tenho Sabesp nos dois lugares com o maior IV Rank de todos. Em seguida tem a Suzano, depois CSN, aqui eu tenho a Telefônica, Equatorial, B3, Cogna e por aí vai. Como já tenho um pouquinho de experiência no mercado de opções, eu sei que a Suzano, dessas aqui, tem uma boa liquidez. É uma ação que eu acompanho, eu sei que ela caiu bastante recentemente. Então eu fui dar uma olhada nela. Aqui aproveitando, o que é então esse IV Rank? O IV vem de volatilidade implícita, em inglês, Implied Volatility. E o IV Rank, ele mede a volatilidade atual em relação ao histórico da volatilidade dessa determinada ação. Então, um IV Rank alto, ele quer dizer que a volatilidade atual dessa ação ela está bastante alta, está ali nos maiores patamares quando você olha para um histórico aí, nesse caso aqui de um ano. Isso vai ficar mais claro quando a gente for olhar para esse gráfico aqui. Essa linha azul é a volatilidade implícita da Suzano, SUSB3, ao longo do último um ano. Então você vê que ela estava aqui, chegou a bater 31, depois caiu para perto de 20, ficou aqui ao redor desses 22, 23%, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, para baixo e opa! Aqui, no meados de abril, maio aproximadamente, a volatilidade deu uma explodida lá para casa de 36, caiu tudo para perto de 20, subiu de novo para quase 40% aqui. Eu olhei essa situação e falei, acho que tem uma oportunidade aqui da gente montar uma operação bacana. E por que essa volatilidade subiu tanto? Por conta disso. Olha o gráfico de Suzano nesse mesmo período. Você vê que de fevereiro a abril ela foi subindo bastante, saiu aqui dos R$50, chegou a bater 65, então uma alta de 30%, depois simplesmente derreteu. Quando começou abril, a ação começou a cair. Teve um dia péssimo aqui, onde a ação caiu de R$59, R$60 para 52, caiu quase 20% em um dia. Depois continuou caindo um pouquinho mais devagar. E um ponto muito importante aqui para a gente que quer operar opções é saber que preço e volatilidade são inversamente proporcionais. Então, geralmente, quando o preço sobe, a ação está subindo no mercado, a volatilidade vai abaixando
e quando o preço cai, a volatilidade aumenta bastante. Isso faz sentido um pouquinho, principalmente quando você pensar nos grandes crashes da bolsa, as grandes quedas, as grandes crises, como foi 2008, como foi 2020, como foi 2001. Todas essas grandes crises, o que elas fazem com o preço dos ativos? Elas derrubam eles, fazem os preços derreter. Então todo mundo acaba tendo um pouquinho mais de medo do negativo. Quando começa uma queda, você meio que nunca sabe quando que ela vai parar. Então a gente vê esse fenômeno no mercado que ocorre praticamente em 100% dos casos, onde a ação começa a cair de preço, a volatilidade começa a aumentar, principalmente quando você tem uma queda gigantesca, como foi o caso aqui de Suzano. Beleza, né? A volatilidade está alta, mas e a direção? Que é outro ponto muito importante quando a gente olha quando a gente pensa em montar uma operação com opções. Bom, a Suzano só passou aí um ano subindo bastante, chegou aqui em abril e colapsou totalmente. Beleza, eu, Gustavo, olhando para esse gráfico, eu acredito que aqui, a partir desse ponto, a Suzano tem uma chance maior, uma probabilidade maior de subir do que de cair. Pelo menos essa é a minha visão. Tá certo. Então, pensando nisso, o que eu poderia fazer? Vamos montar uma operação com viés de alta ou uma operação com viés de lateralização, que é justamente o que eu fiz aqui. A operação que eu montei é chamada de Short Strangle. O que é esse Short Strangle? É quando você faz a venda de uma call, uma opção de compra, você faz também a venda de uma put, uma opção de venda, e você faz elas longe do preço da ação, para você criar justamente isso que eu criei aqui em amarelo, um intervalo. Então a Suzano, ela pode ficar desde os R$ 44,26 até R$ 55 reais, que eu vou ter lucro na minha operação, vou ter o lucro máximo nessa operação. O preço da ação pode cair 10% ou pode subir aqui uns 15%, quase 20%, que eu ainda vou estar tendo lucro na minha operação. É isso que é tão legal das opções, ela te abre um leque de oportunidades para você trabalhar gigantesco, não precisa acertar a direção. Eu acho que tem mais chance de subir, então eu deixei um espaço maior para ela subir. Mas se cair um pouco também, tô legal, tô protegido. Mas aqui lembra que eu fiz uma venda de volatilidade, eu não quero nem acertar, não quero nem levar essa operação para o vencimento. Deixa eu te mostrar aqui qual que é o meu objetivo. Primeiro eu estou te mostrando a operação. Então eu realmente executei essa operação na minha conta principal, na minha carteira de investimentos, né, com o meu dinheiro. Você vê que eu vendi 1.000 quantidades da call e 1.000 quantidades da put. Tá, mas com R$1.000 você consegue fazer isso? Não consigo. Estou trabalhando com capital limitado aqui nesse desafio, mas eu não vou separar duas contas porque eu acho mais difícil de controlar, aí vão ser notas de corretagem em lugares diferentes. Então todas as operações que eu te mostrei aqui, elas vão ser feitas na minha conta principal, só que o nosso gerenciamento vai ser separado. Ele vai ser separado aqui, através do MyProfit, que vai ser a ferramenta que a gente vai usar para controlar. Então aqui você vê a minha venda de call, aqui você vê a venda de put. Aqui nem é essa exatamente, né? 440, é 442. Só que por algum motivo eu não consegui colocar ela aqui. Mas aqui o preço médio está certo. Então vendi a call por 87 centavos, a put por 85. As duas por vencimento 16/8, uns 40 dias úteis aproximadamente de hoje. Essa venda, hoje é sábado que eu estou gravando, né? Essa venda foi feita no dia 19, foi feita na quarta-feira. Então, recebi para montar essa operação R$172, que já entrou na minha conta, e já vou te mostrar o que eu espero ganhar com essa operação. Só para deixar claro aqui antes, quanto de margem eu precisei, né? Qual foi o capital que eu precisei para montar essa operação? Isso daqui é uma conta que eu confesso que eu já tinha pedido na minha corretora, mas não tinha me passado, é até uma dificuldade minha saber quanto de margem eu preciso para cada operação. Sempre ia fazendo meio que na sorte, aí, na experiência. Mas eu aprendi com o Davi Almeida do canal Invest TV, que por sinal é um canal bem bacana para quem está aprendendo opções, um cara bem didático. Tem muito vídeo legal caso você queira conhecer. Ele mostrou essas duas contas para a gente poder calcular a margem que é necessária para abrir alguma operação com opções. Eu estou seguindo aqui o conselho do Davi, a gente está assim, não é porque eu estou aqui ensinando alguma coisa que eu vou também parar de aprender, né? A gente sempre tem alguma coisa a mais para aprender. Eu acho que quando você para de aprender, ou você morreu ou você simplesmente desistiu da vida, né? Você tem que sempre estar buscando evoluir. Então aqui basicamente você tem essas duas fórmulas, tá? Ou é 10% do preço da ação mais o prêmio que você recebeu, ou 20% do preço da ação, menos a distância entre o preço da ação e o seu strike, mais o prêmio que você recebeu. Ele orientou a gente sempre buscar o maior valor entre os dois. Para a call foi os 10%, dá 5,70. Para a put foi a outra opção, 20% do preço da ação, menos a distância entre o strike de 44,26, tá? É o strike da minha, e 48,30, mais
0,87, que é 0,85 na verdade, né, que foi o plano que eu recebi. Então aqui dá até 2 centavos a menos. A soma desses dois dá 12,19 vezes 100, que foi o que eu vendi em cada um, 1.219. Ah, Gustavo, mas você só tem R$1.000. Bom, essa daqui é uma fórmula aproximada de cálculo de margem. E como passou um pouquinho, pra mim tá beleza, até porque eu recebi quase R$200 aqui de crédito. Então eu tenho os meus R$1.000 e tenho mais esses 172. Vai ficar uma diferença aí de 30, R$40. Acho que dá pra gente deixar passar essa. Como é uma aproximação, dá pra deixar passar. E o que eu tô pensando aqui? Qual que é o meu objetivo com essa operação? O que eu quero não é nem que a Suzano suba ou que ela caia. Eu quero simplesmente que a volatilidade caia. Afinal, eu fiz uma venda de volatilidade. Então eu quero que ela saia aqui desse nível de 35, 36 e volte aqui para casa de uns 28 aproximadamente. Porque se eu tiver certo isso acontecer, olha o que acontece com as minhas opções. Aqui, no caso da call, eu vendi a 87 centavos, ou seja, vendi a uma volatilidade de 34,18. Eu estou com a expectativa de que daqui a 1 ou 2 semanas essa volatilidade volte aí para casa dos 28. Se eu tiver certo, essa opção vai de 87 centavos para casa de 36 aproximadamente. E com a put, um cenário muito parecido. Eu saio de 85 centavos, também volatilidade de 34. Se cair para 28, eu vou para uns 42 centavos, cai pela metade também. Ou seja, a minha operação completa sai de R$1,72 para 78 centavos. Um lucro de 94 centavos vezes R$194. Em cima dos meus 1.000, que é o capital inicial, 9,4%. Isso aqui, a minha expectativa é que seja uma operação que dure entre 1 a 3 semanas. Não quero levar até o vencimento, né? Eu tenho 40 dias até o meu vencimento. Se tudo correr como eu estou imaginando, se a volatilidade da Suzano realmente cair nos próximos dias, nas próximas semanas, eu espero sair dessa operação com lucro parecido com esse. Pode ser um pouco a mais, pode ser um pouco a menos também, tá tudo certo, não é no meu cravado em pedra, não tem como controlar o mercado. Mas essa é a minha expectativa, esse é o meu objetivo, por isso que eu montei essa operação. Se você quer entender mais sobre opções, mais sobre como você pode usar essa ferramenta para rentabilizar melhor a sua carteira, te convido a fazer parte da nossa comunidade. Hoje a gente tem um projeto mais voltado para rentabilizar a carteira de ações, mas a gente já está criando bastante conteúdo lá também sobre opções, sobre esse tipo de estratégia, seja para você que tem pouco capital, para você que quer gerar uma renda mais constante na sua carteira, ou mesmo para você que quer buscar aquelas operações de explodir o seu dinheiro, de alavancar muito o seu capital, multiplicar por várias vezes. E são temas que a gente vai abordar dentro da comunidade. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui embaixo nos comentários também. Já aproveita que vai descer a tela, não se inscreve no canal e dá o seu like nesse vídeo se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira. E não se esqueça de acompanhar os próximos conteúdos. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar aqui do lado um outro vídeo que o YouTube está te recomendando porque te conhece melhor que a sua própria mãe.